Olá, meus irmãos e diletos confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos no nosso segundo encontro, refletindo sobre as mães do Salvador, a partir da genealogia de Jesus, que aparece no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Ontem falamos sobre Maria e Tamar, essas figuras diferentes, e eu lhes disse que Maria é a mãe do Salvador, uma moça sem passado e sem história, enquanto Tamar, na minha opinião, é símbolo de ousadia, de criatividade, de coragem para procurar o caminho da vida. Hoje eu gostaria de comentar acerca da terceira das mães, avós de Jesus. O nome dela é Raabe. Enquanto a história de Tamar está no livro de Gênesis, no capítulo 38, a história de Raabe começa no capítulo 2 do livro de Josué. Raabe morava numa cidade chamada Jericó, e Josué enviou 2 homens para espiar a cidade, porque ele tinha a intenção de tomá-la, de invadi-la e de se apossar daquela terra. E esses espias entraram e olharam toda a cidade, viram as armas, o número de soldados, os lugares vulneráveis, e perceberam em algum momento que eles eram vistos como suspeitos e procuraram um lugar para se ocultar. Que lugar, que casa, que local eles poderiam ir para se esconder? Eles procuraram a casa de uma prostituta. Porque na casa de uma prostituta, homens entram e saem com frequência. Isso não é estranho, muito embora aqueles 2 homens fossem estranhos. Raabe morava em uma casa construída sobre a muralha de Jericó. E eu fico pensando como o caminho de alguém leva uma pessoa a viver da venda do seu próprio corpo, do prazer que é capaz de produzir a homens que procuram a paga e buscam apenas o deleite momentâneo e instantâneo. Aqueles homens procuram abrigo e pedem para que Raabe, a prostituta, os esconda, porque eles sentem que estão sendo perseguidos. Então Raabe faz com que eles subam até o telhado da casa dela, onde havia algumas coisas que estavam postas ali para secar no eirado, é assim que se chamava na época. Eles vão lá e se ocultam, e então os soldados começam a chegar na casa de Raabe à procura dos espias, dos estrangeiros que são espiões, né? Talvez fosse essa a expressão mais atual. Raabe diz: de fato, 2 homens de fora vieram até aqui, mas vendo que o dia estava acabando, o sol se pondo, eles já foram. E se vocês forem rápidos, até é possível que vocês os encontrem. E os soldados logo foram embora. Quando os soldados desapareceram no final da estrada, Raabe sobe até o eirado onde os espias estão escondidos e lhes faz um pedido. Raabe diz a eles que ela sabe tudo quanto Deus já havia feito na história de Israel, e ela tem consciência de que Deus entregaria ao povo de Israel também a cidade de Jericó. E ela pede para que, assim como ela exerceu misericórdia para com os espias também usem de misericórdia para com ela e com os seus. E quando a cidade for tomada e invadida, que aqueles que estiverem naquela casa com ela, seus pais, irmãos, sobrinhos, sejam poupados. Os espias fazem um pacto com Raabe e diz que assim será, e deram a sua própria vida em garantia da promessa que fizeram. Então isso aconteceu.
Aconteceu que quando a cidade de Jericó foi cercada e as trombetas começaram a soar, e um anúncio de guerra, e um tremor que começava a ameaçar as muralhas e abrindo um flanco para a invasão dos soldados de Israel, Raabe foi na casa de seus pais, na casa de seus irmãos, e pediu para que todos se socorressem na casa dela. E ela os abrigou a todos. E havia um símbolo combinado entre ela e os espias. Haveria um pano vermelho amarrado na janela, e aquela é a casa, para que eles não se confundam. E eu fico pensando, não tem como evitar, o que passa na alma e no coração de Raabe, que tantas vezes viu o seu lar, a sua casa, o seu local de vida e de trabalho como sendo razão ou causa de constrangimento e vergonha para seus parentes. Aquela mesma casa que com dor foi vista por eles, agora é o locus, é o espaço onde a providência de Deus realiza para aquelas pessoas a salvação. Toda a família de Raabe, todos os que estavam dentro da casa dela foram poupados, porque Josué fez valer o compromisso que tinha firmado que os espias tinham firmado com ela. E um destes espias, chamado Salmão, tomou Raabe por esposa. E Raabe deu à luz um filho. E esse filho que nasceu de Raabe é um dos pais de Jesus. É lindo ver isso. É lindo ver que pessoas que têm história, têm caminhos, têm circunstâncias de vida, são utilizadas e abençoadas por Deus para causar e oferecer livramento, para ser o caminho da salvação. Eu fico emocionado ao imaginar que Deus não faz mesmo acepção de pessoas. Deus, em sua graça e em sua misericórdia, não cabe nos estreitos arranjos moralistas. É impressionante como a Bíblia é contra todos esses padrõezinhos pequenos que estas religiões que mais afastam do que religam os homens a Deus propalam por aí. Sim, uma das mães de Jesus foi Raabe, a que fora meretriz, mas que agora era a esposa de Salomão e mãe do Salvador. Que Deus encha o nosso coração de graça e de misericórdia também. E que não importa os erros, os equívocos ou os caminhos que a tua vida tenha te conduzido. Talvez hoje ainda possa ser amarrado um paninho vermelho na janela de tua casa para dizer a todos que passarem por perto ou por longe que a tua casa é casa de salvação. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, que não apenas salva a que fora prostituta, mas por ela salva os teus emissários. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra te revela tão superior a todos os esquemas morais que nós temos a mania de construir para separar os teus filhos que nunca quisestes longe. Ajuda-nos e dá-nos esta sensibilidade. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Paz e bem, meus irmãos.